Olá, boa tarde, turminha do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de revisão de história. Mas primeiro agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de vida e saúde e estar aqui com vocês. Preste bastante atenção, responda a revisão, estude pela revisão, tá bom, meus amores? Preste bastante atenção, tá bom? Abra aí na página 75 as capitais brasileiras, né? Preste atenção a essa nossa aula de revisão, tá bom? Qualquer coisa, tire dúvida comigo depois, tá bom, meus amores? As capitais brasileiras, estamos falando, né, de Salvador, estamos falando de Rio de Janeiro e de Brasília, né? Muitas cidades brasileiras se destacam por seus significados históricos do nosso país, né? Os pontos históricos. São cidades que no passado eles foram, por exemplo, importante, né? Sempre na classe também econômica, né? Das políticas. É possível também, né, observar a marca desses passados nas residências, prédios históricos, né, principalmente de escola, de igrejas, né, e os jardins, né, praças, museus, né, as festividades desse local, a memória de cada cidade. E entre as muitas cidades que nós vemos brasileira, uma histórica, vamos destacar só 3, tá bom? Porque não são só essas, tem várias outras cidades com pontos históricos importantes. A cidade também de Minas Gerais, que é a cidade do ouro, tem muitos pontos históricos também, tá bom, meus amores? Então, nós vamos falar da primeira, que foi Salvador, a capital do estado da Bahia, no tempo da colonização, que foi fundada em 1549, no início da colonização portuguesa. Foi a primeira capital do Brasil, assim permanecendo até no ano de 1763, né? Pelas ruas, ladeiras e praças do velho centro histórico da cidade se percebe o passado colonial, sobretudo pela forte presença da população formada pelos descendentes negros e africanos, né? Salvador foi um dos grandes centros coloniais por onde se encontravam os africanos trazidos para trabalhar nas terras brasileiras. Certo, meus amores? Passando da página 75, vamos entrar na outra cidade do Rio, que é o Rio de Janeiro, né? Como vocês estão vendo aí, uma imagem muito bonita da Avenida Central, né? Do Rio Branco, no Rio de Janeiro, que foi inaugurada 15 de novembro no ano de 1905. Saindo da capital de Salvador, né, que a gente acabou de falar do tempo da colonização, Salvador foi a primeira capital do Brasil, né, por onde os negros trafegavam também, né, a escravidão era muito naquele tempo. Então vamos agora falar sobre o Rio de Janeiro, que foi depois a atual capital do estado do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1565 e tornou-se a capital do Brasil quase 2 séculos depois, no ano de 1763. Certo, meus amores? Com essa decisão, o governo português ele pretendia também proteger e controlar a exploração do ouro na região daquela época da cidade de Minas Gerais, que está mais localizada e mais perto do Rio de Janeiro, que é outra capital do Brasil na época do Salvador, a cidade do ouro, né? O Rio de Janeiro ele manteve-se como capital do Brasil até por volta do ano de 1960. Aí, saindo do Rio de Janeiro, vamos para agora, que é a capital do Brasil. Qual é a cidade? Brasília, né? Que foi também o fundador Juscelino Kubitschek, também que foi um do presidente também, né? Vamos lá. A atual capital do Brasil, né?
saindo de Salvador, Rio de Janeiro, aí entrou em Brasília. Ela foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, no Distrito Federal, localizado no estado de Goiás, do estado território de Goiás. Brasília é uma cidade moderna, planejada e construída com o objetivo de ser a sede do governo do país. Ela também foi planejada para ser o centro de apoio à ocupação e o desenvolvimento da região central do território brasileiro. Vocês sabiam disso, né? Porque eu já dei essa aula. Isso começou já na época da construção, quando para lá se deslocalizaram-se várias pessoas, milhares e milhares de trabalhadores saíram, né, de todos os países, principalmente das regiões norte e do nordeste, para trabalhar para a construção da capital do Brasil, que é Brasília, né? Primeira foi Salvador, depois Rio de Janeiro e por último Brasília. Como vocês estão vendo aí na imagem, ela retrata também a inauguração, né, dos seus lindos prédios, que mostra, né, a inauguração de Brasília na sede do governo federal no ano de 1960, que foi no dia 21 de abril, né? Contou com as presenças de todos os trabalhadores, todos que fizeram junto com a sociedade para que essa cidade fosse construída, certo? Saindo da cidade, da capital do Brasil, vamos para a página 78, marcos históricos, pontos históricos, tudo aquilo que por sua importância marca a história de um lugar, de um povo, chamado marco histórico, né? No caso do Brasil, esse marcos, entre vários outros, pode ser construções, monumentos, documentos e memórias do tempo da colonização, a fatos importantes de origens dos primeiros tempos da conquista, da ocupação do território que hoje é o nosso Brasil. Em memória da primeira missa no Brasil, né, várias praças de monumentos foram construídas nas praias da Coroa Vermelha. Uma delas é a Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz, que fica em Gabralha, na Bahia, chamada Costa de Descobrimento, né? O memorial ele foi feito para lembrar que neste local, como vocês estão vendo aí na imagem, eu livro vocês, os portugueses da esquadra de D. Pedro Álvaro Cabral desembarcavam aí no ano de 22 de abril de 1500 em 4 dias. Depois, eles celebravam a missa em terras brasileiras, a construção da cruz, que relata aí o monumento, lembra uma cruz de madeira erguida para essa primeira celebração, a primeira missa que foi celebrada, certo? Essa memória é um registro vivo desse momento da história do nosso país, da história do Brasil. Como vocês estão vendo aí, memorial da primeira missa localizada na Praia da Coroa Vermelha e ainda se encontra lá, tá? Saindo da página 78, nós vamos para a página 79, falando do pátio do colégio, né? Vamos ver lá. Então, é um local onde se iniciou a cidade de São Paulo, a capital paulista. Foi fundada no ano de 1554 por padres jesuítas, do tempo da colonização, em torno de um pequeno colégio construído para ensinar os filhos dos colonizadores e dos indígenas que ali viviam naquela época. É uma construção simples, com paredes de taipas, né? Ela foi substituída com o tempo por uma construção de pedra e cal. Aí foram modificando, né? O pátio do colégio está localizado na cidade, na coluna em que os religiosos escolheram para localizar e ensinar essas crianças.
e permanece um marco até hoje, tá? Ela ainda existe. Aí vamos para o Forte do Presépio, que foi fundada pelos portugueses em janeiro de 1616, junto ao rio Guajará. Em torno dela surgiu e cresceu a cidade de Belém, certo? Que é a capital do estado do Pará. Os colonizadores, preocupados com a presença de outras pessoas, de outros povos, né, que tomasse toda a riqueza do norte do Brasil, eles decidiram aumentar e fortalecer a presença naquela região. Então foram feita a construção de fortes para vigiar as pessoas que chegavam de barco, né, para impedir que entrasse nesta região, certo, meus amores? Aí, saindo da página 80, vamos para o trabalho e a profissões e as profissões que também relatamos em nossa aula online, né? Vários tipos de profissão, como vocês estão vendo aí, trabalhadores que ocupam vários lugares importantes, né, na vida pessoal de cada um, fazem as escolhas, né? Publicitários que eles estão trabalhando aí, né, no escritório, como vocês estão vendo aí na imagem do livro de vocês, né? E o trabalhador canavial, né, que trabalha cortando a cana de açúcar. A outra imagem mostra os operários da construção civil trabalhando em edifícios e casas de alvenarias. Outro trabalho, né, outra profissão, coletor de açaí, que tira para poder entregar na fábrica e fazer aquelas polpas deliciosas de açaí que eu mesmo gosto muito, tá bom? Aí saindo, continuando ainda as profissões, tem outros tipos de profissões, né? Chefe de cozinha que está preparando os pratos em restaurantes. As pessoas precisam trabalhar para obter o seu sustento de vida. Esse trabalho, ele é remunerado e tem outros que não são voluntários, mas tem uns que trabalham porque precisam, né? Então, pode trabalhar como empregado em lojas, bares, o que você escolher, certo? Portanto, que você trabalhe e faça com amor, certo? Há também o trabalho dos donos desses estabelecimentos. Eles são os responsáveis pela administração do negócio e pelo pagamento dos empregados. Se a empresa é pública, o governo é que paga. Então, o governo é que se opõe a pagar a esses funcionários da rede pública. Outra profissão aí que vocês estão vendo é o artesão que faz suas artes e vai vender na beira da praia, né? Outro trabalho muito bonito, amo arte e muito importante para a sociedade. E outra aí, trabalho da dentista que atende paciente para fazer limpeza, cuidar da boca da população, dos dentes também, né? Há também as pessoas que trabalham por conta própria, né? Uma rede privada, ter seu próprio negócio. Então, há vários tipos de profissionais, tá bom, meus amores? Aí na página 93, as profissões mudam com o tempo. Há diferentes tipos de trabalhos, diferentes profissões. Também já tem profissões que elas não existem mais, como os ferroviários. Os ferroviários não existem mais. Então, como alguns bibliotecários também não existem mais, né? Por conta da tecnologia que foi avançando, abrangindo até hoje, né? Há diferentes, sim. Com o passar dos anos, as atividades econômicas sofreram transformações, novas formas do trabalho são criadas, enquanto outras desaparecem. Uma lavadora de roupa de rio não existe mais. Lembram nas aulas que eu dei para vocês, né? Então, como vocês estão vendo aí, na página 94, as lavadeiras não existem mais. Existem agora as máquinas profissionais. Antigas profissões, né? Que acabamos também de ver, né? O acendedor de lanterna, né? Que na época não existia energia elétrica, né? O cavoeiro, né? Que vende carvão, essa profissão ainda existe. O acendedor de lampiões não existe mais, né? O chapeleiro ainda
existe, né? O fabricante de chapéu, o foguista, né? Alguns trens estão deixando de existir, né? E o motoneiro, né? Que conduz o bonde elétrico. Saindo daí, temos a outra profissão dos feirantes. São muito importantes também para a sociedade. Com o passar dos anos, as feiras foram se modificando, né? Veja como vocês estão vendo aí na imagem do livro de vocês. Aí o trabalhador de cada um é importante. O trabalho de cada um é importante. Por meio do trabalho, os seres humanos aproveitam os recursos da natureza e transformam em seu benefício, que está na página 98, né? O trabalho infantil, escravo infantil, né? Não são apenas os adultos que trabalham, mas também tem muitas crianças, como relatamos naquela aula que vocês assistiram, né? Agora nós estamos dando uma revisada. Muitas crianças ajudam nas tarefas de casas, enxugando as louças, almoço, fazendo almoço, arrumando. Mas isso não se diz que é trabalho também infantil. É uma obrigação, é um dever dos pais também ensinar os filhos a fazer isso dentro de casa. E a obrigação dos pais a colocarem os filhos para estudarem, né? O trabalho e seus diferentes significados, né? O trabalho dos índios, na página 101. Cada povo atribui diferentes significados ao trabalho para a maioria dos povos indígenas. Por exemplo, né? Cada um tem seus afazeres, né? O trabalho é uma atividade voltada basicamente para o sustento do grupo, certo? Existe também trabalho voluntário, como vocês estão vendo aí na imagem, aí 102, uma professora dando aula aos alunos. Veja que nessa sala de aula não tem carteira, mas as crianças estão prestando bastante atenção à sua aula, né? Então, isso também é muito importante, né? E por último, vamos para a página 112, terminando na página 113, o governo do município e a participação social. Você já deve ter ouvido o termo prefeitura municipal nas escolas, em casas ou em meios de comunicação, como televisão, rádio, internet. Com alguma frequência você provavelmente escuta sobre as eleições, como aconteceu já aqui, né, no nosso município, né? A votação para prefeito e vereadores, né? Já relatamos sobre isso também, sobre as aulas, né? E como vocês estão vendo aí, alguns prédios, a sede da prefeitura, do município de São Paulo, a de Juazeiro é diferente e a do Blumenau também, que é diferente. Bom, meus amores, espero que vocês tenham entendido sobre essas explicações. Estude pela revisão, tá bom, meus amores? Responda direitinho e qualquer coisa pode tirar dúvida comigo, tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.